Boa tarde, hoje a gente está aqui para falar do livro Zé do Laço, do Pai Felipe Brasil e da editora Aruanda também. Esse livro, ele começa com o personagem Pedro no umbral, sofrendo muito. São cenas muito bonitas mesmo, porque ele tá lá e a mãe dele tá lá com ele, tentando tocar ele, tentando fazer com que ele escute ela, mas ele ainda não tá escutando. E então são cenas bem bonitas. E chega um momento que ele acaba ouvindo a mãe, e chega uma caravana de socorro ao Pedro e alguns outros espíritos que despertaram ali próximo a ele. E ele junto, a mãe do Pedro, que é a Lindalva, ela que vai acabar tipo olhando e fazendo essa parte da observação que o leitor faria, né? O que tá acontecendo aqui, né? É ela que faz essa parte. Então, ela observa, né, o que tem de diferente, digamos assim, e ela vê pessoas fazendo a guarda em volta, né, que seriam os Exus, as pombagiras, e os boiadeiros, que conseguem resgatar alguns espíritos em sofrimento daquele lugar. Bem, o Pedro é resgatado e ele passa algum tempo em algumas colônias, onde ele vai aprendendo, onde ele vai, né, se limpando daquelas culpas e tal. E ele fica muito interessado num lugar que ele vai, que é um terreiro de Umbanda. Ele vai lá, ele conhece, né, como espírito, né? Então ele é levado lá pelos espíritos amigos e tal. E ele observa tudo como acontece, como funciona, e ele fica muito encantado com tudo isso. Isso se passa mais ou menos, eu acho que nos anos 50, 60, mais ou menos, eu imagino. Então a Umbanda começou, né, mas tá ali. Ainda não era assim muito conhecida, né? Então mostra que, né, os espíritos falando para ele, né, que olha, essa religião que você não conhecia, né, quando você era vivo e tal, e vem se desenvolvendo e tal, ele vai contando a ideia, né, da figura do preto velho, vai contando a ideia da figura dos caboclos e tal. E ele fica encantado, ele volta pra colônia e tal, ele fica melhor lá, mas ele fica encafifado com o terreiro, e ele pede autorização para passar uma temporada trabalhando, né, servindo nesse terreiro. Ele consegue essa autorização e ele fica muitos anos lá fazendo tudo que né, que podia, digamos assim, né? Tudo que aparecesse, ele faria ali naquele terreiro. E assim ele acaba se desenvolvendo bastante, acaba perdoando o pai, né?
tem sempre essas relações assim, né? Porque ele estava lá no umbral antes, né? Então ele acaba resolvendo esses problemas familiares e chega um momento que ele acaba sendo convidado para ser um boiadeiro, uma entidade, né? A entidade do boiadeiro. Então ele perderia, né? Deixaria de ser Pedro, né? Para ser Zé do Laço, né? Da falange do Zé do Laço. Então ele, nossa, né? Fica honradíssimo e tal. E daí ele faz uma espécie de um curso, né? Fica um tempão lá, né? Aprendendo e tal. E ele acaba indo trabalhar, né? É o início dos trabalhos dos boiadeiros na Umbanda. Ele acaba começando a trabalhar com os boiadeiros no próprio terreiro em que ele já trabalhava fazendo de tudo, né? Só que agora ele começa trabalhando como uma entidade, né? Então a história desse livro é a história de como um espírito, né, comum se transformou numa das entidades de uma falange, né? No caso aqui, um boiadeiro. Por isso que o nome do livro é Zé do Laço, a consagração de um boiadeiro. E é muito, muito legal o livro, porque justamente mostra o quanto a vida, o sofrimento, a vida difícil mesmo, né, de cada um de nós, pode ser transformada, né? Pode ser alterada com a nossa vontade, com a nossa dedicação e disciplina, né? E que os espíritos sempre vão estar lá para nos ajudar nessa empreitada e até um ponto, né? No caso aqui para ele, né? Virar uma entidade. Não que essa tem que ser a nossa o nosso objetivo, né? Mas mostrando que realmente essa transformação, né, espiritual, ela é possível, né? Possível de ser feita assim, e que não precisa você ficar adiando isso, né, para muitas encarnações, ficar ali, né? Então, ela foi possível de ser feita de uma maneira razoavelmente tranquila, sem que para isso ele deixasse de trabalhar bastante para isso. Então, muito legal o livro, muito legal mesmo. Acredito que melhor, um livro diferente, mas eu acredito que um livro mais bem amarrado, a narrativa mais bem amarradinha do que o livro anterior, que também já foi muito legal. Beleza?